Muy buenos días, Muito bom dia o buenas tardes, ou boa tarde lugares que para os lugares ya ha pasado de las 12 del que mediodía. já passou do meio-dia. Es para mí un privilegio grande É para mim um privilégio grande ustedes en esta estar com ocasión vocês nesta para ocasião, compartir con ustedes un para momento compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo alrededor de la palabra de Dios ao redor da Palavra de y su Deus programa e seu programa correspondiente a este correspondente tiempo final. a este tempo Hoy es final. un día muy, Hoje é um dia pero que muy importante para todos muito importante nosotros. para todos nós. Es un día É um dia en el cual no qual tenemos en un lugar caliente temos em um lugar que é quente, un día parecido um dia a este parecido que les voy a leer. a este que vou ler. Salmo 78, verso 14. Salmo 78, versículo 14. E tem outro lugar que Miguel pode conseguir Hablamos enquanto donde falamos, dice que Dios onde diz que Deus los guiaba os guiava con la nube de fuego de noche y com a durante el nuvem día, de fogo de noite durante o dia, con la nube com que a les hacía nuvem sombra. que lhes fazia sombra. Salmo 78, 14 dice, les guió de Salmo día 78, versículo 14 diz: De dia os guiou com uma nuvem, e toda noite com um clarão de fogo. así guió a Israel. Assim guiou a Israel pelo deserto. De noche tenían luz De noite tinham luz, porque tenían que caminar en algunas ocasiones porque tinham que caminhar em algumas ocasiões durante a noite. y durante el día E durante o tenían dia la nube que los protegía del sol tinham a nuvem que os protegia do cubría sol todo el campamento e que de cobria Israel. todo o acampamento de Israel. O sea que iban de noche y de Ou día, seja, iam de noite e de con aire dia, acondicionado, com ar condicionado luz, e com luz, dándoles el camino. iluminando-lhes o caminho. Lo cual es figura luego O qual é tipo e figura depois acompañamiento de Dios en la columna do de fuego, acompanhamento de Deus na coluna de fogo, nessa luz, bajo el antiguo pacto o antiguo sob testamento. o Antigo Pacto ou Antigo Testamento. En el Nuevo Testamento, la E depois, no Novo Testamento, a mesma luz, a mesma coluna de fogo, que tinha aparecido a Moisés, ia guiando a Moisés e ao povo pelo deserto, até levá-lo à terra ha prometida, estado con la iglesia del Señor Jesucristo está com a igreja do Senhor Jesus desde el día de Cristo, Pentecostés. desde o dia de Pentecostes. La luz A luz también protegiéndoles e também protegendo-lhes del calor do calor, todo el tiempo, todo o tempo, guiándoles guiando-lhes victoria de la iglesia na del trajetória da igreja do Senhor Jesus rumbo a la Cristo, tierra prometida, rumo à terra prometida, del reino del Mesías do reino do que Messias, será establecido que será en la estabelecido tierra. na Antes terra. tendrá que ir a la cena de la boda Mas del antes Cordero, terá que ir à ceia das bodas do Cordeiro, à festa de boda, allá en el cielo, à recepção lá no céu, donde será investida con Cristo, onde será investida com Cristo reina, como para rainha, reinar con Cristo por 1000 años y para después reinar por com la Cristo eternidad. por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Cuando Miguel tenga la otra Quando Miguel pasaje, tiver a outra la passagem, vamos a leer también. vamos lê-la também. Éxodo 13, 21 nos dice, Êxodo 13, 21 diz, Éxodo capítulo 13, verso 21. Êxodo capítulo 13, versículo 21 diz, Y Jehová iba delante de ellos e o Senhor ia adiante deles, de día en una columna de de nube dia numa coluna de para nuvem, guiarlos por el camino, para os guiar pelo y de caminho, noche en una columna de e de fuego noite numa para coluna de fogo, alumbrarles, a fin de que para anduviesen os alumiar, días para que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartó de delante del Nunca pueblo la tirou columna de fuego diante de da día, face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna fuego de de noche, fogo de noite, ni de noche la columna de fuego. nem de noite a coluna de fogo.
Eran días así como los que estamos viendo Eram ahora. dias assim como os que estamos vendo Y era agora. la presencia de Dios en la E era a presença de Deus durante o dia protegendo-os do sol. Les he leído estos dos pasajes para que tengan una idea Li cómo era essas duas passagens para que tenham uma ideia de como era a travessia de Israel en su liberación de em sua liberação do al Egito, cruzar el Mar Rojo, ao cruzar o Mar Vermelho, llegar a la tierra de Israel. até chegar à terra de Israel. Allí estaba Dios. Ali estava Allí Deus. estaba el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ali estava o de Deus de Moisés, Abraão, de Isaac e de Jacó, de los jueces de Moisés, dos juízes, de Josué, dos juízes y de los profetas. Allí estaba e el Dios dos de profetas. Ali David estava o también, Deus de Davi y el também, Dios de Salomón. Y allí e o estaba Deus de Dios Salomão. E ali estava o Deus con de el Elias, pueblo del pacto. com o povo do Siempre pacto. estará con el pueblo del Sempre pacto. estará com o povo do pacto. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O Deus de Abraão, de Isaac Jacob. e de Jacó. Y bajo el nuevo pacto, E sob o novo ahí está pacto, la presencia de Dios. aí está a presença de Deus. Desde el día de Pentecostés hacia acá. Desde o dia de Pentecostes até aqui. Para esta ocasión, Para esta ocasião, leemos un pasaje leremos uma passagem histórico muy importante histórica muito importante que se encuentra en que se encontra Segunda de Reyes, capítulo em 2, 2 de Reis, capítulo 2, versos 8 al 15. do versículo 8 ao donde 15, dice, onde esto diz: fue en el tiempo del profeta Isto foi no Elías. tempo do profeta Elias. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, Então Elias tomou a y sua golpeó capa las aguas, e a dobrou las e feriu as cuales águas, se apartaron a uno y a as otro quais lado, se dividiram y pasaron para as duas ambos. bandas, e passaram ambos em seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que yo sea quitado de ti. antes que eu seja tomado de Y ti. dijo Eliseo: E disse Eliseu: te ruego que una doble porción Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Él le dijo: cosa difícil Y disse, has pedido. Coisa dura Si pediste. me ves cuando fuese, Se me ves vires, cuando fuere quitado de ti, se me vires quando for tomado de ti, hecho así. assim se te fará. Porém, se não, não se Y fará. aconteció que yendo ellos E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseo clamaba: O que vendo Eliseu clamou: Padre mío, Meu pai, de Israel, carros de y su Israel ejército de caballo, e seus nunca cavaleiros, más lo vio. e nunca mais Tomando ouviu. sus vestidos, E pegando-lhe seus vestidos, os rasgou em duas alzó partes. luego el manto de Elías que se le había Também caído, levantou a capa de Elias que lhe caíra, y e se paró a la orilla voltou-se del Jordán. e parou à borda do Tomando el Jordão. manto de Elías que se le E había tomou a caído, capa de Elias que lhe golpeó las caíra aguas, y e dijo: feriu as águas, e ¿Dónde disse: está el Dios de Elías? Onde está o Senhor, Y Deus así de como Elias? golpeado del mismo modo, Então las aguas feriu as se águas, apartaron a uno, e se dividiram elas para uma e outra banda. y Eliseo, E Eliseu passou. viéndolo los hijos de los profetas, que Vendo-o, estaban pois, os filhos en dos Jericó, profetas que estavam de fronte em Jericó, dijeron: ao outro lado disseram: reposó sobre O Eliseo. espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Y se postraron E vieram-lhe delante ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Nuestro tema para esta ocasión es: Nosso ¿dónde tema está para esta ocasião é: el Dios de Elías Onde hoy? está o Deus de Elias hoje? Porque no nos conformamos solamente con Porque esto. não nos conformamos somente com a Queremos história. la realidad Queremos a realidade da presença de Deus em saber nosso dónde tempo. está, Saber onde está,
para escutar sua voz e andar conforme sua palavra. Portanto, onde está o Deus de Elias hoje? Podem se sentar, queiram ter a bondade. É importante saber quem é o Deus de Elias. É o Deus criador dos céus e da terra. E sendo assim, do ser humano. Por isso nos Salmos diz: minha é a terra, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, todos somos dele. Grandes, pequenos, de um país e de outro país, todos pertencemos ao Criador. Há um só Deus, o qual criou o universo completo e nos colocou nesta terra. ¿Por qué nos colocó en esta tierra? Por que nos colocou nesta terra? Porque así Él lo determinó, lo programó. Porque assim determinou, o programou. ¿Cuál será el futuro de esta tierra? Qual será o futuro desta terra? Será el centro del gobierno divino, o centro do governo divino para todo el universo. Para todo o universo. Es el planeta más importante. É o planeta mais importante de todos os planetas. Não importa os problemas que houve, ou há em nosso tempo, ou que surgirão. Este é o planeta mais importante de todos os planetas. Por isso colocou neste planeta Terra ao ser humano, ao qual criou a sua imagem e semelhança. O ser humano é a única criatura à imagem e semelhança de Deus. Ao Deus criar o ser humano, o fez alma, espírito e corpo. E o mais importante do ser humano é sua alma. É alma vivente. E tem um espírito que é um corpo espiritual, de outra dimensão, parecido ao nosso corpo, mas não de carne, de outra dimensão, da dimensão dos anjos. E tem um corpo físico de carne, o qual podemos ver um ao outro, mas você está dentro desse corpo de carne. É por isso que a Escritura diz que Deus disse a Samuel, quando foi ungir a pessoa que Deus tinha escolhido para ser rei no lugar de Saul, o qual desobedecera a Deus. Davi tinha mais irmãos. Jessé tinha mais filhos. Tinha 8 filhos. E quando teve que ir ungir ao sucessor de Saul, foi e ofereceu um sacrifício, apresentou a Deus ali, um holocausto. E chamou a Jessé, o qual foi escolhido, e disse a Jessé que trouxesse a todos os filhos que tinha, porque de um deles Deus se proverá para ser rei. Trouxe o primeiro, o apresentou ao profeta Samuel. O profeta Samuel ouviu tão alto
talvez quase igual a Saul, que media sobre 2 metros de estatura, que media mais de 2 metros de estatura, pelo menos, porque a Escritura diz que os mais altos do povo de Israel não passavam nem do seu ombro. Portanto, do ombro para baixo, ou do ombro para cima, há uns quantos centímetros ou polegadas. E quando viu, pensou que Deus tinha buscado um sucessor, algo parecido ao rei Saul. E disse: diante da presença do ungido do Senhor estou. E Deus disse: não olhes a sua aparência, a sua altura, porque Deus olha o coração, o que há no coração. Disse: esse não é. E seguiu passando. Traga os filhos que tem, saga trazendo-os, porque rejeitou o mais velho, o maior. Seguiu trazendo-os por ordem de nascimento. E Deus disse: este tampouco é. Tampouco é. Eliminado. Como futuro candidato. Como candidato para ser rei. Segue passando. E assim passaram 6, 7 filhos de Jessé. E não apareceu mais nenhum. E Deus dizia: este não é, este não é. Tampouco este é. Sendo profeta, ele tinha que escutar a Deus dizendo: este é o homem. E aparentemente Samuel havia se equivocado de lugar, porque Deus rejeitou a esses 7 filhos de Jessé, que foram apresentados como candidatos ao reinado. E Samuel, o profeta Samuel lhe perguntou, o vidente Samuel lhe pergunta a Jessé: não tem mais filhos? Jessé disse: sim, tenho outro que está no campo, é pastor de ovelhas lá. Para Jessé, esse não se qualificava, um pastor de ovelhas. Não se qualificava para ser um rei. E Samuel disse: traga-o aqui, porque não comeremos até que ele seja trazido. Ou seja, as comidas que comeriam não podiam ser comidas até que chegasse o menor, o mais moço, um jovenzinho, um pastor de ovelhas, músico, compositor, o qual tinha suas ovelhas muito felizes, cantando a Deus, louvando a Deus. Pensem como estariam essas ovelhas cada vez que Davi tocava a harpa. Certamente não tinha ovelha que quisesse sair do seu rebanho. E todos estavam escutando a voz de Deus nesses salmos que ele cantava. Estavam escutando a Deus, estava pregando as ovelhas sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele era um mestre, um pregador. Depois chegou a ensinar outras nações e a outros reis, mas começou como pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas tipifica um pastor de pessoas. Recordem que há um salmo que diz: Jeová é meu pastor. E Deus, em um ministro, está pastoreando a congregação. E Deus, em um mensageiro de uma era, está pastoreando o grupo completo desta era. Deus, em um profeta, está pastoreando a seu povo e trazendo alimento espiritual.
a sua como alma, hizo a través del profeta como fez Moisés, através que do también profeta Moisés, vino a que ser pastor de também ovejas. veio a ser Quando pastor de estava pastoreando ovelhas. as ovelhas de Quando seu estava sogro pastoreando as Jetro, ovelhas de seu sogro Jetro, que tuvo el encuentro con la foi que teve o presencia de encontro Dios, com a presença de en esa Deus. luz que estaba sobre un árbol, Nessa una luz que zarza estava sobre uma que árvore, ardía, uma sarça pero que no se ardia, consumía. mas não se Era la consumia. presencia de Dios. Era a En la presença de forma de Deus, fuego. na Pero forma la de Biblia fogo. dice que era el Mas a ángel de Bíblia Dios diz que era o anjo de Deus que estaba allí, que estava ali, apareciéndole, y aparecendo, le habló a Moisés, e falou a que dijo: Moisés. yo soy el Dios Disse: Eu sou o Deus de de Abraão, Isaac y de Jacob. de Isaac e Como de también le había Jacó. dicho: yo soy el Dios Como também tinha dito: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Anrão, o pai de Moisés. La escritura dice que era el ángel de A Jehová, Escritura diz que era o anjo de Jeová. y le dice: yo soy el Dios de Abraham. E disse: Eu sou o Deus de Abraão. ¿Qué relación hay entre el ángel Que de relação Jehová há entre o anjo y de Dios? Jeová e Deus? Que el ángel de Jehová Que o anjo de es Jeová el cuerpo angelical de Dios. é o corpo angelical de Cuando Deus. aparecía en ese cuerpo angelical, Quando aparecia nesse corpo angelical, siempre los que lo veían decían: sempre os que o viam porque diziam: hemos visto a Haveremos Deus de cara a morrer, cara. porque vimos Pero a que Deus habían face a visto era face. el Mas o que tinham el visto era o cuerpo anjo, angelical de Dios. o Esa corpo es la angelical de imagen Deus. Essa é a Deus imagem viviente. do Deus Por eso, vivente. cuando Dios creó al ser humano, Por le isso, dio quando Deus criou ao también ser humano, também lhe deu imagem, cuerpo angelical, um corpo angelical, un um corpo espiritual de espiritual otra dimensión, de de la outra dimensión de los dimensão, ángeles. da dimensão Por dos eso, cuando anjos. Dios aparece en ese Por isso, cuerpo quando Deus humano, aparece nesse corpo teofânico, aparece mencionado como el ángel aparece mencionado de como o Dios, anjo de o Deus, ángel de Jehová. ou anjo de Jeová. Por eso, luego de la Por isso, historia, depois de da la trayectoria história, de Dios, da trajetória de desde el Deus, Génesis desde o Gênesis hasta el Apocalipsis, até o Apocalipse, encontramos que decía que a Dios nadie encontramos le que ama, dizia que ninguém jamais tinha visto a Deus, porque el que lo vea, porque quem o vê morrerá. pero cuando se encontraban Mas quando se esos encontravam profetas, hombres de Dios y esses patriarcas, profetas, homens de Deus, con el patriarcas, ángel de Jehová, com o anjo de el Jeová, ángel indicaba o anjo mostrava que ele era Deus. que le encontraban, E os que o decían: encontravam hemos de morir diziam: porque hemos visto a Dios haveremos de cara a morrer cara. porque vimos a Deus face a face. Aún Jacob, cuando se encontró con el ángel Inclusive de Dios, Jacó, quando se encontrou com o anjo de y lo Deus, agarró y no lo soltó e o hasta que agarrou e não o recibió soltou, até que la recebeu bendición del ángel, a bênção cual do le anjo, cambió el nombre de o Jacob qual mudou-lhe o nome por de Jacó para Israel. luego le puso por nombre al lugar Depois Peniel, porque colocou dijo: por nome ao lugar Peniel, porque disse: Vi a Deus face a face, e minha alma foi salva. Gênesis 32, verso 25 Gênesis dice, 32, 25 em diante diz: o 24, verso 24, O 24, así se quedó Jacob solo, Assim Jacó ficou y luchó só, con él un varón, e lutou hasta que com ele um rayaba varão, el alba. até que raiava a alva. Quando el varón vio que no podía Quando o con varão él, viu que não tocó el podia cinto com del ele, encaje de tocou su em muslo, a juntura da coxa de Jacó e se deslocou mientras con él a luchaba, juntura da coxa de Jacó lutando com y ele. dijo: E disse: déjame, porque raya el Deixa-me alba. ir, porque já raia a Jacob le alva. respondió: E no Jacó te lhe dejaré, respondeu: si Não me te bendices". deixarei ir, se não me Y abençoares. el varón le dijo: E disse-lhe o varão: ¿cuál es tu nombre? Qual é teu nome? Y él respondió: E ele Jacob. respondeu: Jacó. Y el varón le dijo: no se dirá E o más varão el lhe nombre de disse: Jacob, Não se chamará mais o teu nome Jacó, porque mas has peleado con Israel, Dios y pois con los hombres y has lutaste vencido". com Deus e com os homens e Entonces Jacob venceste. le preguntó y dijo: Então Jacó lhe "Declárame perguntou e ahora tu disse: nombre". Declara-me agora o teu nome. E o varão respondeu: "Perguntas por mi nombre?". Por que perguntas por meu nome? Y lo bendijo allí. E abençoou-o Y ali. Jacob, y llamó Jacob el nombre de aquel E lugar. chamou Jacó o nome daquele lugar Porque Peniel, dijo: "Vi a Dios cara porque a cara, dizia: y por Vi a eso Deus había". face a face, e a minha alma foi salva. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Y es mejor estar cojo, pero con la E é bendición melhor de Dios, estar manco, mas com a bênção de Deus, estar bien de las piernas, do que estar bem das pernas, la bendición de Dios. sem a bênção de Deus.
Agora, vejam vocês como Jacó disse que viu a Deus face a face, e sua alma foi livrada. E o mesmo aconteceu com o pai de Sansão, o qual viu ao anjo de Deus, ele, Manoá, e a esposa de Manoá, que se chamava como? A senhora Manoá. E disse a sua esposa: haveremos de morrer, porque vimos a Deus face a face. A esposa disse: se fôssemos morrer, não nos teria dito que nós vamos ter um filho. Ou seja, pelo que foi dito, ela sabia que não morreriam. Agora, ele disse que viu a Deus face a face. O mesmo que disse Jacó. Mas Jacó não pensou que ia morrer, senão que tinha a bênção de Deus. É que o que eles viram foi a Deus, mas em seu corpo angelical. É o mesmo que nós estamos nos vendo, mas não estamos nos vendo, porque somos alma vivente, e a nossa alma está dentro do corpo, não é visível à vista humana. O que estamos vendo é o corpo de carne, a casa terrena na qual vivemos, que pode ser de uma forma ou de outra forma, mas o que em realidade é a pessoa é a alma vivente. E tem também, além de um corpo físico, um corpo espiritual, que é um espírito, o qual foi visível para muitas pessoas em diferentes ocasiões. O Deus Criador dos céus e da terra não se esqueceu do ser humano. Está o tempo todo cuidando do ser humano. Está o tempo todo no meio da raça humana, porque Ele é onipresente. E sendo assim, em seu espírito está o tempo todo no meio da raça humana, chamado o anjo do pacto, do qual nos fala em Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 em diante, onde diz: eis que envio o meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Onde está o nome de Deus? No anjo do pacto, no anjo de Deus, que é seu corpo angelical, através do qual ele criou todas as coisas. Mas se em verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligirem, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus e dos heteus e dos ferezeus e dos cananeus e dos heveus e dos jebuseus, os quais eu o farei destruir. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente
e quebrarás totalmente as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei toda a enfermidade do meio de ti. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. E eu completarei o número dos teus dias. O anjo de Deus, o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, no qual Deus visita a raça humana, tem o nome de Deus. Agora, em Levítico, ou melhor dizendo, em Hebreus, capítulo 1, Hebreus capítulo 1, do versículo 1 em diante diz, São Paulo diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e por quem fez também o universo. Ou seja, o Deus Criador dos céus e da terra, que falou por meio dos profetas no Antigo Testamento, depois ao final, falou por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual e por meio do qual criou todas as coisas, estando Jesus Cristo em seu corpo angelical, sem todavia ter o corpo de carne, o qual nasceu através da Virgem Maria. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e por quem fez também o universo. O herdeiro de toda a criação, quem é? Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo, estando em seu corpo angelical, foi que Deus criou todas as coisas, porque Jesus Cristo em seu corpo angelical é o corpo angelical de Deus, é a imagem do Deus vivente. Por isso Cristo é o herdeiro de toda a criação, porque por meio dele e para ele foi que Deus criou, por meio dele todas as coisas. E os crentes em Cristo são co-herdeiros com Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua substância, e quem sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, havendo efetuado por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo efetuado o sacrifício da expiação por nossos pecados, para nossa purificação. Depois subiu ao céu glorificado e se sentou no trono celestial à destra de Deus. E quem está no trono é quem tem o poder. O poder do reino foi dado a Jesus Cristo ao sentar-se no trono celestial, Cristo já glorificado. Por isso ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. São Mateus capítulo 28, do versículo 16 em diante. E também disse, no versículo 20 desse mesmo capítulo 28, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Cristo em Espírito Santo está no meio da sua igreja, no meio dos crentes nele, desde o dia de Pentecostes até aqui. Está em Espírito Santo. Ele enviou seus discípulos para pregarem o Evangelho a todo mundo, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que não crer perde a bênção da vida eterna, perde toda a herança divina.
a qual são herdeiros e co-herdeiros com Cristo, todos os crentes em Cristo. Esta é a realidade bíblica para todos os seres humanos. Agora estamos vendo quem é Deus. E Deus mesmo, por meio do seu Espírito Santo, criou no ventre de Maria um corpo de carne, o qual cresceu célula sobre célula, até que se formou esse corpinho que nasceu em Belém da Judéia. E foi chamado Jesus. O anjo deu o nome à Virgem Maria, o qual tinha que colocar ao menino. Esse é o menino mais importante que já nasceu neste planeta Terra. Porque ele é o corpo físico onde Deus estaria em toda a sua plenitude. O corpo físico que ele glorificaria depois e o colocaria lá no trono celestial. Foi por isso que Cristo disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Lucas capítulo 1 nos diz algo muito importante aqui. São Lucas capítulo 1 nos diz algo muito importante aqui. São Lucas capítulo 1, do versículo 26 em diante diz. De São Lucas capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo qual também o santo ser que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, disse-lhe: Amém, que seja assim, assim seja. E depois o anjo se ausentou. Ela é a mulher que recebeu a maior notícia que uma mulher, que uma mãe poderia receber. A notícia de que através dela nasceria o Filho de Deus, nasceria o Rei de Israel. Por isso o anjo lhe disse que era bem-aventurado entre todas as mulheres, porque foi o único que nasceu através da criação divina.
Ninguém mais nasceu dessa forma. Adão foi criado. E Eva foi tirada do lado de uma costela. Deus criou o corpo feminino para que fosse ajuda idônea para Adão. Estamos falando acerca de quem é o Deus de Elias. Porque você tem que saber quem é o Deus de Elias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Adão, o Deus criador dos céus e da terra, para crer nele. O qual se fez carne e habitou entre os seres humanos. Fez o seu corpo de carne, no qual habitaria em toda a sua plenitude, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Por isso Cristo podia dizer: eu e o Pai somos um. Como você pode dizer: meu corpo, meu espírito e minha alma somos um. Não somos três pessoas. Somos uma pessoa. Minha pessoa é alma. Com dois corpos, um espiritual, o espírito, e um físico, o corpo de carne. Assim é o ser humano. Assim é você e assim também sou eu. E para os crentes em Cristo, existe a promessa de que Deus lhes dará um corpo eterno, imortal, incorruptível e jovem para toda a eternidade. Um corpo glorificado, igual ao corpo glorificado que Jesus Cristo tem. Portanto, o importante não é quanto tempo vamos viver nesses corpos, senão aproveitar bem o tempo que nos corresponde, para estar no programa de Deus correspondente ao nosso tempo. E com a fé posta em Cristo, esperando nossa transformação. E se alguém partir antes, se morrer fisicamente, pois será ressuscitado em um corpo eterno, glorificado e jovem, para toda a eternidade. Ou seja, que voltaremos a nos ver. Estamos vivendo no tempo final. Agora, Cristo é o herdeiro, não somente do trono celestial, onde Ele se sentou quando subiu ao céu glorificado, e do qual dá testemunho o livro do Apocalipse e o livro de Hebreus, o qual lemos. Lemos no capítulo 1 de Hebreus, do versículo 1 ao 3, onde diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o universo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua substância, e quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, aqui São Paulo mostra que Cristo se sentou no trono celestial, como tinha dito em São Mateus capítulo 26, versículo 64. Agora, aqui também Cristo, o anjo do pacto, também está dizendo no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 20 ao 21 de Apocalipse, diz: eis que estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele, e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo em Espírito Santo está falando de que está sentado no trono de Deus, no trono celestial, e que dessa mesma forma vai conceder ao vencedor para que se sente com ele em seu trono, o trono terreno, que é o trono de Davi, assim como Cristo se sentou no trono celestial, se sentará com Cristo o vencedor no trono terreno, que é o trono de Davi, porque o trono de Davi é o trono terreno de Deus, e o reino de Davi é o reino terreno de Deus. Encontramos isso lá no livro de Crônicas e também no livro dos Reis. Primeiro de Crônicas, capítulo 29. Primeiro de Crônicas, capítulo 29. Verso 22 em adelante diz: e comeram e beberam. O versículo 22 em diante diz: e comeram e beberam naquele dia perante Jeová com grande gozo. E por segunda vez deram a investidura do reino a Salomão, filho de Davi. E ante Jeová o ungiram por príncipe, e a Zadok por sacerdote. E Salomão se assentou como rei no trono de Jeová, em lugar de Davi seu pai. Em que trono se sentou? No trono de Jeová, em lugar de Davi, pai de Salomão. E foi prosperado, e todo Israel o obedeceu. O reino de Davi é o reino terreno de Deus, e o trono de Davi é o trono terreno de Deus, onde se sentaram homens como Davi, ungidos com o Espírito de Deus, governando para Deus. Esse é o trono ao qual Cristo é herdeiro, e no qual sentará com ele à destra ao vencedor. Agora, vejam onde subiu o jovenzinho Davi, pastor de ovelhas, depois de ter sido ungido por rei, sendo um rapazinho, e depois teve suas experiências no campo, pastoreando ovelhas, onde o Espírito de Deus se manifestava sobre ele, e sempre tinha a vitória contra os ursos, contra os leões, que queriam arrebatar as suas ovelhas, fosse urso ou fosse leão. Davi perseguia o urso ou o leão, e tirava a ovelha, e se levantasse contra ele, matava. E esse foi o testemunho que Davi deu ao rei Saul, quando Golias aparecia e desafiava a Israel. Golias e seu exército, que estava com Golias, e dizia: me enviem um homem. Ele media uns 4 metros, por volta de 4 metros de altura. Qualquer um podia pedir que mandasse quem quisesse. O maior, que era Saul, não saía. E veio um rapazote, um jovem pastor de ovelhas, mas que estava ungido com o Espírito de Deus, e tinha passado pelas etapas de experiência, onde via a mão de Deus protegendo-lhe e sempre lhe dando a vitória. Ou seja, já tinha experiência com Deus, vendo a mão de Deus sempre manifestado, o Espírito de Deus manifestado sobre ele. Quando via o perigo do urso ou do leão, o Espírito de Deus vinha sobre o jovem Davi, esse pastor de ovelhas,
e se manifestava. Parecia que a vitória Davi a obtivera, mas era o Espírito de Deus em Davi. E agora, correspondeu-lhe o grande desafio, enfrentar a um gigante, a um homem, por volta de 4 metros de altura. E o rei o viu, pegou carinho por ele e disse: tu és um jovenzinho. Ele é um gigante, um militar, acostumado com a guerra. E Davi disse-lhe: eu, ao ser pastor de ovelhas, quando vinha um urso ou um leão e levava uma das minhas ovelhas, eu ia atrás dele, tirava dele, e se ele se levantasse contra mim, eu o matava. E este gigante é como um desses, é como urso ou como leão. Ou seja, ele não via nenhum problema, confiava em Deus, e sabia que tudo isso era para benefício dele. Golias se sentia muito orgulhoso quando desafiava e ninguém aparecia, mas agora, quando desafiou e apareceu um jovenzinho, então lo desestimou. Então o desestimou, ou seja, o ignorou. O rei Saul tinha posto vestimentas militares e ele não podia caminhar com elas, tirou-as. Não era um assunto militar, era um assunto de Deus. Era uma guerra e era um enfrentamento onde de um lado estava o inimigo de Deus, o Golias. Por isso Golias também tipifica ao anticristo. E no outro lado estava Davi, o qual tipifica Cristo em sua primeira vinda e Cristo em sua segunda vinda. Portanto, o Golias, o anticristo, terá a resposta da parte de Deus. E Davi não disse: agora vem, não. Davi caminhou adiante com umas pedrinhas que pegou no rio, 5 pedras lisas, polidas, bem polidas, colocou-as no bolso onde colocava as pedras, porque era pastor, e onde tinha a funda, e colocou uma pedrinha na funda. E ia também com seu cajado, seu bastão, seu cajado. E quando Golias o viu, o desprezou. E sou por acaso algum cachorro que vem com pedras e paus contra mim? Disse: venha, vou te enganchar na minha lança e te colocarei no alto, para que as aves te comam. E Davi disse, e amaldiçoou a Davi no nome dos seus deuses, dos deuses de Golias. E Davi disse: tu vens a mim no nome de teus deuses, com espada e lança, mas eu venho a ti no nome do Senhor, no nome de Jeová dos exércitos. E Golias disse: venha, vou te enganchar na lança. Davi não disse a Golias: venha. Antes, aí vou eu. Caminhou em frente, colocou a pedra na sua funda e viu o lugar
vulnerável. Porque toda pessoa, por mais forte que seja, tem um lugar vulnerável, que é o que tem que proteger. Quer seja um problema de saúde, ou seja o que for, proteja esse lugar vulnerável, porque por aí é que o inimigo vai te acertar. Mas Davi viu o lugar vulnerável de Golias. Estava alto, era na testa, um lugar aí destampadinho, descoberto, um lugar por onde unicamente podia entrar uma pedra. E caminhou adiante, e Golias foi esperá-lo. Davi deu as voltas correspondentes à funda. Com uma só volta só não basta. Digamos que deu 8. Na oitava, lançou a pedra e acertou no lugar descoberto que Golias tinha, que era a testa, e caiu. Quando a pedra se introduziu na testa, assim que ia mais rápida do que uma bala. E Davi não dava as costas para o inimigo. Davi foi, parou sobre ele, tirou-lhe sua espada que tinha na mão, ou que tinha na sua funda, porque e com a própria espada cortou-lhe a cabeça, o arrebatou para que não se levantasse mais, o agarrou pelo cabelo, ou por ou pela veste que tinha na cabeça, e o levou a Saul. Aqui o tem. E levou também a espada, e a lança e tudo, porque quem ganha a guerra vem a ser o dono de tudo que o outro tem. E depois ficavam como servos os filisteus. Quem perde a guerra paga pela guerra. Por isso não podem se perder as guerras, nem espirituais, nem físicas tampouco. E começam a cantar: Saul matou os milhares. O povo, o exército de Saul, e todas as mulheres chegam e começam a cantar. Quando entrou o exército de Saul para a cidade, começa a cantar: Saul matou os milhares, e Davi os 10 milhares. E Saul ficou enciumado, porque puseram 1000 para Saul e puseram 10.000 para Davi. E diz: o único que falta é que lhe deem meu trono. Mas era assim no plano de Deus. E Davi representa a Cristo em sua primeira vinda e a Cristo em sua segunda vinda. Algum dia teremos uma série de personagens bíblicos sobre os quais esteve o Espírito de Deus, e estaremos vendo a obra que foi feita e o que tipifica para o povo do novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Porque Davi, sendo o 8º filho de Jessé, no tipo e figura, representa Cristo em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Porque Cristo em sua segunda vinda, com o resplendor da sua vinda, destruirá ao anticristo, conforme a 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Como Davi fez com Golias, o qual venceu Golias, Cristo vencerá ao anticristo. Agora, onde estava Davi quando foi buscado para ser ungido? Estava com as ovelhas do seu pai. Era pastor de ovelhas. O próprio Cristo disse: eu sou o bom pastor. E disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna, e jamais hão de perecer. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João capítulo 10, versículo 1 ao 30. Portanto, todos os que atendem às congregações são pastores que representam a Cristo. E de Eren era o pastor, de cada era foi o mensageiro, de cada era, através do qual Cristo, o bom pastor, em Espírito Santo, se manifestou e chamou as ovelhas de cada era, e foram pastoreadas em cada era. Agora, na trajetória do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus de Adão, do Deus de Abel, do Deus de Sete, do Deus de Enoque, do Deus de Noé, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Samuel, do Deus de Josué, do Deus de Moisés, do Deus de Elias. Eliseu fez a pergunta que todo ser humano se faz em sua mente: e onde está Deus? Onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias que esteve em e com Adão, com Abel, com Sete, com Enoque, com Noé, com Moisés, com Josué, com Samuel, com os profetas, com Elias. O Deus que esteve nos diferentes profetas, o Deus que esteve com Jesus e em Jesus, o Deus que esteve com os apóstolos, o Deus que veio em Espírito Santo no dia de Pentecostes, o Deus que esteve com os cristãos do tempo dos apóstolos, o Deus que depois passou aos gentios e esteve com São Paulo entre os gentios, o Deus que esteve na Ásia Menor todo esse tempo chamando e estabelecendo a igreja entre os gentios, o Deus que aparecia a São Paulo nessa coluna de fogo e algumas vezes na forma de um homem, de um anjo, o qual São Paulo chamava o anjo, dizia: o anjo me apareceu à noite e me falou. Depois, em sua trajetória de sua obra, passou a Europa, onde teve 5 etapas, 5 eras e 5 mensageiros.
Para esse tempo, para o tempo de São Paulo, estava na Ásia Menor, estava com São Paulo, e depois passou a Europa, e estava com cada um desses 5 mensageiros da Europa, e depois passou ao continente americano, à parte norte, e estava com o mensageiro da 7ª era da igreja gentia, manifestando-se, falando e usando-o grandemente, o qual foi o reverendo William Branham. Na trajetória do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Criador dos céus e da terra, o temos visto através da história, pelos lugares pelos quais esteve, manifestando-se, ungindo diferentes mensageiros, profetas, apóstolos, mensageiros para o Antigo Testamento e também para o Novo Testamento, para o Novo Pacto. Mas depois de conhecer toda essa história, a pergunta é a mesma que Eliseu fez: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus do primeiro Elias? Onde está o Deus do segundo Elias, que foi Eliseu? O segundo Elias. Onde está o Deus do terceiro Elias, que foi João Batista? Onde está o Deus do quarto Elias, que foi o reverendo William Branham? Temos visto onde esteve, mas agora o que queremos saber é onde está. Porque já nessas manifestações, o benefício receberam os que estiveram vivendo nesses tempos, que receberam sua palavra revelada para esse tempo. Sob o novo pacto, o testamento, tem estado no meio da sua igreja, não saiu da sua igreja. Sua igreja esteve passando de etapa em etapa, de era em era, e na 7ª etapa estava na era representada na igreja de Laodiceia, de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E depois sobe mais acima, a uma era de ouro, que está representada no lugar santíssimo, do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que construiu o rei Salomão. Porque o tabernáculo e o templo representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, esteve durante as eras, passando pelo átrio, passou do átrio ao lugar santo, onde se cumpriram as 7 eras da igreja. E daí subiu a era da pedra angular, a era que coroa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Recordem que Cristo, em sua primeira vinda, foi a pedra angular ou a pedra de ângulo que os edificadores rejeitaram. Portanto, a igreja do Antigo Testamento, composta pelos judeus, não recebeu a pedra de coroa, não foi coroada. E agora, no tempo no qual vivemos, estamos em um tempo paralelo ao tempo da primeira vinda de Cristo, o tempo da vinda da pedra de ângulo ou angular, que foi rejeitada lá, porque a primeira vinda de Cristo foi rejeitada pelo povo do primeiro pacto, do pacto que foi dado no Monte Sinai, ou seja, o povo do Antigo Testamento. E agora é o povo do Novo Pacto, do Novo Testamento, composto pelos crentes em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem a promessa da vinda da pedra angular, para a qual tem que ter uma era de pedra angular, uma era que coroa a igreja no último dia. Depois das 7 eras e 7 mensageiros, vem a que diríamos a era
a oitava era, onde Cristo se manifestará em toda a sua plenitude, no meio da sua igreja. E aí, em sua igreja, é que está a coluna de fogo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, o Deus de Elias. Subiu de Arenheira em seu percorrido no meio de sua igreja, e agora subiu a era da pedra angular, a era de ouro da igreja. Aí é onde está, aí é onde ele se manifestará, e aí é onde ele cumprirá tudo o que ele prometeu para a sua igreja. Como houve um chamado de Arenheira, dado pelo Espírito Santo através do mensageiro de cada era, também há, para o nosso tempo, para subir a essa era perfeita, essa etapa perfeita, a essa era de pedra angular, que está representada no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu, o rei Salomão. Recordem que a igreja é o templo do Senhor Jesus Cristo, o templo de Deus, do novo pacto, ou testamento. São Paulo dizia: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, é importante saber onde nos encontramos neste tempo final, para ver ao Deus de Elias manifestado, o que seria sucessor do profeta Elias, foi quem perguntou. Esse era o que tinha promessa de ser o sucessor do primeiro Elias. E esse foi o que pediu a dupla porção. E ele queria saber onde estava, porque ele queria receber essa dupla porção que lhe foi prometida. Isso é tipo e figura de Cristo e sua igreja como mensageiro do último dia, com o que estará com o Espírito ministerial de Elias pela quinta ocasião. Nele será que se cumprirá a dupla porção, como Eliseu a recebeu. Por isso encontrarão que o reverendo William Branham em alguma ocasião dizia: o Eliseu que há de vir. Quando é o Elias que há de vir, o quinto Elias. Mas o quinto Elias e o Eliseu que há de vir é o mesmo, porque ele, como Eliseu, é o sucessor de Elias, que terá e virá com uma dupla porção ao povo. Esse será o que terá a ver com o povo hebreu também. Esse será através do qual Deus se encarregará de tudo com relação à vinda de Moisés e à vinda de Cristo por segunda vez. Portanto, haverá um Elias, um quinto Elias, haverá um terceiro Moisés. Portanto, a Jesus como Moisés e um terceiro Moisés que estará no último dia. E haverá uma manifestação plena de Cristo vindo à sua igreja no último dia, onde se cumprirá a terceira etapa, numa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. No cumprimento dessa visão da tenda se cumprirá a terceira etapa, se cumprirá tudo que a igreja necessita para ter a fé, receber a fé
para sermos transformados e raptados. E o que Israel necessita? Para ser juntados os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Onde é que estará o Deus de Elias neste tempo final? No último dia, estará em sua igreja, na era de pedra angular. E estará se manifestando pelo Eliseu, pelo que terá uma dupla porção, que receberá uma dupla porção, o qual está representado em Eliseu, que passou com Elias de Jericó a Jordânia, passando o Jordão, na trajetória de Cristo, nessa coluna de fogo em Espírito Santo, desde a terra de Israel, desde o dia de Pentecostes, até o nosso tempo. Ele está cumprindo o que ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei, disse Cristo. Em São Mateus capítulo 18, versículo 20. Em São Mateus capítulo 28, versículo 20. E agora, em que parte? Ele está em sua igreja. Em sua igreja, na etapa de pedra angular. Essa etapa paralela à etapa de pedra angular da primeira vinda de Cristo. Aí esteve o precursor lá, numa era anterior, na primeira vinda, João Batista. E numa era anterior à era de Laodiceia, a 7ª era, esteve o precursor da segunda vinda de Cristo. E será na era da pedra angular onde a segunda vinda de Cristo será uma realidade para os crentes em Cristo. Recordando que a igreja é um templo espiritual. O templo espiritual do novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo, na esfera espiritual, onde Ele coloca as suas ovelhas, porque sua igreja é o aprisco do Senhor, e o bom pastor é Cristo, em Espírito Santo, no meio de sua igreja. De era em era houve, no antigo pacto, por onde passava o povo hebreu, rumo à terra prometida, e também houve eras ou etapas pelas quais esteve passando a igreja do Senhor Jesus Cristo, acompanhada por Cristo em Espírito Santo, na coluna de fogo, a mesma coluna de fogo que guiava ao povo hebreu, a Moisés, a Josué e aos profetas. Agora, assim como houve territórios por onde o povo hebreu passou, acompanhado pela coluna de fogo, pela presença de Deus, também houve eras, etapas e territórios pelos quais passou o Espírito Santo, Cristo acompanhando a sua igreja, territórios onde se cumpriram as diferentes etapas da igreja, e daí se estendeu ao mundo inteiro a obra que foi realizada de etapa em etapa. E agora,
A promessa é, no capítulo 30, versículo 27 de São Mateus, e São Lucas, capítulo 21, versículo 27, que a vinda do Filho do Homem será como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O Oriente Médio é lá em Israel, onde foi a primeira vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem. E o Ocidente é o continente americano. Por isso o Sol sai pelo Oriente, pelo leste, e se põe no Ocidente, no Oeste, que é o continente americano. O continente americano é o que tem a promessa da manifestação do Filho do Homem como relâmpago no tempo da tarde. Portanto, há uma promessa grande, com uma bênção grande para o cristianismo, para ser manifestado no continente americano, que consta da América do Norte, América Central e América do Sul. Na América do Norte já se cumpriu a 7ª etapa da Igreja, com a manifestação de Cristo em Espírito Santo, no reverendo William Branham, mensageiro para a 7ª etapa da Igreja, entre os gentios. Essa etapa já passou. Agora falta a etapa que corresponde ao Caribe e toda a América do Sul, toda a América Latina. E depois regressa para o leste, ao Oriente, a Israel. Portanto, há uma bênção grande que vai ser manifestada no que o reverendo William Branham chamou a 3ª etapa, numa grande tenda catedral. Portanto, estejamos preparados, orando a Deus, e que Deus nos ajude a viver conforme a sua palavra, a sua vontade, e que estejamos preparados para ver e receber os benefícios dessa manifestação tão grande que está prometida para os crentes em Cristo. A Igreja tem sido juntada, colocados no reino de Cristo, na esfera espiritual. E quando se completar a sua Igreja, então Cristo sairá do trono de intercessão no céu e fará a sua obra de reclamação, reclamando a todos os que morreram no passado crentes nele, e trazendo-os na ressurreição dos mortos em Cristo, ressuscitando-os em corpos eternos, e transformará os vivos em Cristo, crentes em Cristo, que estarão esperando e que estarão com a palavra revelada para o nosso tempo, na era que corresponde ao nosso tempo, que é a era de pedra angular. É aí onde o Espírito Santo subiu e chama e junta a seus escolhidos na era de pedra angular. É aí onde estarão reunidos, recebendo a fé para serem transformados e raptados, levados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro, os filhos e filhas de Deus do último dia, os que herdarão com Cristo todas as coisas, os herdeiros do reino de Deus. Todavia,
o chamado para receber a Cristo como Salvador continuará até que seja acrescentado ao corpo místico de Cristo, até o último escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. E assim se completará a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque seus nomes estão escritos no céu, desde antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro. Ele está chamando a seus filhos a subirem a era que nos corresponde, a era de ouro da igreja, a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a igreja. Se tem alguém que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nesses momentos. Estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba em seu reino, lhe perdoe, e com seu sangue lhe limpe de todo o pecado, e sejas batizado em água no seu nome, e Cristo te batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em você o novo nascimento, e assim fique selado no reino de Deus, o reino de Cristo, nosso Salvador, para o qual podem passar à frente. Estaremos orando por você, os que estão aqui presentes e os que estão em outros países e tampouco receberam a Cristo como Salvador. Podem fazê-lo, podem recebê-lo como Salvador, podem passar à frente na igreja ou auditório onde se encontram, para que Cristo lhes receba em seu reino. Deus tem muito povo. Deus tem muito povo aqui em Maracaibo. Deus está chamando neste tempo final. E Deus tem muito povo em toda a Venezuela. E o está chamando neste tempo final. E Deus tem muito povo em toda a América Latina. Deus está chamando neste tempo, e tem muito povo em todo o Caribe. Deus está chamando neste tempo final, para colocá-los onde? Em seu aprisco. Cristo, o bom pastor, disse que chamaria suas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, as quais também devo trazê-las, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. São João capítulo 10, versículo 14 em diante. Quem é o bom pastor? Jesus Cristo, nosso Salvador. Qual é o aprisco do Senhor? A sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quem são suas ovelhas? Todos nós, que recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador. Não há decisão maior que uma pessoa possa fazer do que receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque essa é a única decisão que coloca o ser humano na vida eterna. Não há outra decisão que o ser humano possa tomar para receber a vida eterna. Cristo disse em São João capítulo 10, versículo 27 em diante: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço e lhes dou vida eterna, e jamais hão de perecer. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, versículo 27 ao 30. Todavia continuam vindo mais pessoas aos pés de Cristo. Portanto, esperaremos alguns minutos. E nos demais países também podem continuar vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador, para receber a salvação da alma. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo para recebê-lo como Salvador. Recordem que Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus.
Cristo disse em São Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. Por isso se prega o Evangelho de Cristo e se dá oportunidade às pessoas para que o recebam como Salvador. Ao terem crido no Evangelho de Cristo, ao terem crido em Cristo como Salvador. Recordem que a fé vem pelo ouvir a palavra, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Confessa-se a Cristo publicamente como nosso Salvador, confessando que temos crido em Cristo como nosso Salvador e o recebemos como nosso Salvador para obter o perdão de nossos pecados e receber a salvação da nossa alma. Recordem que somos almas viventes. Isso aqui, em realidade, nós somos. Por isso é o maior. Que você é, alma vivente. O corpo pode morrer, pode se enfermar, pode ter problemas. Porém, Ele nos dará um novo corpo na ressurreição. Cristo disse de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Vem? Porque a pessoa é a alma vivente. É o que você é e eu. Alma vivente. E temos um corpo físico. E temos também um corpo espiritual em acréscimo. Vamos nos colocar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador, nesta ocasião, neste lugar e em outros lugares, e igrejas, templos e auditórios que estão conectados com esta atividade, para o qual inclinamos nossos rostos para orar, e com nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, venha a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-lhes em Teu reino, eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estaremos fazendo. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício de expiação por nossos pecados. Creio em Teu nome como único nome debaixo do céu, ou no céu e na terra, em que podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da Tua fé em mim e da minha fé em Ti, e Te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoe os meus pecados e com Teu sangue me limpes de todo o pecado e me batizes com Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água em Teu nome. Quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente. Faz em minha vida uma realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Os que estão recebendo a Cristo como Salvador me dirão: quero ser batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, o mais rápido possível. Porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. É que o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, onde nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, morre para o mundo. E quando o ministro a submerge nas águas batismais, tipologicamente e simbolicamente, está sendo sepultado. E quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando a uma nova vida, a vida eterna com Cristo, em seu reino eterno. Tão simples assim é o simbolismo do batismo em água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E Cristo lhe batizará depois com o Espírito Santo e fogo, e produzirá na pessoa o novo nascimento. Porque haverá nascido da água, do Evangelho de Cristo, e haverá nascido do Espírito Santo, ao receber o Espírito de Deus. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize também com o Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, aqui presente, e com vocês que estão em outras nações. Que Deus lhes abençoe grandemente a todos, e continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês ao missionário reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e lhes indicar como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. No dia em que São Pedro pregou, no dia de Pentecostes, como 3.000 pessoas creram e foram batizadas. Naquele mesmo dia, como 3.000 pessoas. Porque depois da pregação e de receber a Cristo como Salvador, a próxima coisa é o batismo em água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E depois vem da parte de Cristo o Espírito Santo aos que receberam a Cristo como Salvador e foram batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. E assim ficam colocados dentro do aprisco do Senhor, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Recordem que as ovelhas nascem no rebanho de um pastor, e no rebanho do pastor Cristo nascem suas ovelhas, nascem de novo os crentes em Cristo, de era em era, de tempo em tempo, no tempo que toca nascer a cada um, de nascer no reino de Deus, nascer de novo. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, e produz em vocês o novo nascimento. Deixo com vocês ao missionário reverendo Miguel Bermúdez Marim na continuação.